Ela não tem, assim, um marco histórico definido, Não, né? não. Desse período de colônia, não. Mas nem estimado, assim? Mas eu concordo com o que o Werneck defendia. Que ele dizia o seguinte, a colonização de Cabo Frio, possivelmente, ela só aconteceu porque existia a fonte do Itajuru. Perfeito. Porque aqui sempre foi uma área muito seca. Não tinha água como não tem até hoje. Água potável não tem água potável aqui, né? O Rio São João está longe daqui. É verdade. Então, a Jutunaíba está distante demais. Aonde que eles iam se abastecer de então, água potável? Né? Água de chuva. Chovia muito pouco, como chove muito pouco até hoje. Pouco. Então, eu concordo, nesse ponto, nesse aspecto, eu concordo muito com o Werneck, que ele dizia isso. A colonização de Cabo Frio, ela só foi possível, inclusive eu coloco isso no meu livro sobre a história da água, ela só se deu devido à fonte do Itajuru. Então, eu acho que a fonte, ela foi e é importante até hoje. E ela continua sendo importante, cara, desde a fundação da cidade, no meu ver, até 1980, que ainda era abastecida, porque as pessoas não usavam a água da fonte. Em 70 e pouco, tinha gente que não usava, mas até 1940 e 50, a fonte do Itajuru, ela foi primordial para Cabo Frio. E a igreja, a capela, a matriz, né, Nossa Senhora da Assunção? Ela começou a ser construída em 1660, né? Aí com dinheiro de Portugal, né? Veio tudo de Portugal. E para atender essa elite cabofriense, que estava surgindo naquele momento. Então você vê que é uma igreja muito suntuosa, com muito ouro, né? É verdade. E o que aconteceu? Como a passagem ela ficou lá para escanteio, bairro de pescador, de negros, algumas famílias, poucas famílias com grana, então ficou aquele, o patinho feio estava lá. Então, aí em 1761, João Botelho da Ponte, que era um morador, possivelmente branco, porque ele tinha, naquele momento, ele tinha barcos de pesca e possivelmente negros, pescadores, pessoas pobres não iam ter condições de ter um barco de pesca ou ter uma frota de barcos. Não sei se o nome é frota de barco, não sei se o termo é esse. É isso aí, se é frota. Mas ele tinha, segundo documentos, ele era uma pessoa rica e que ele teve a sensibilidade, João Botelho da Ponte, e hoje você não acha nada homenageando esse homem em Cabo Frio. Não tem uma rua, não tem nada, uma escola, um patrimônio, uma ponte, você nada com o nome. Você aqui está exatamente nos ajudando a resgatar esse pedaço. Porque o João Botelho da Ponte, ele foi o grande, ele que construiu a igreja de São Benedito com recursos próprios. A Câmara, no momento, cedeu a área de terras para ele e algum pedaço de terra, porque ali, na verdade, a passagem era um alagadiço. E o único lugar seco que tinha era aquela área do terreno ali do Lago São Benedito. E ele teve essa grande felicidade de fazer uma igreja ali para atender o quê? Lógico, para atender o negro. Porque o negro, ele não ia sair da passagem para ir para a igreja matriz. Primeiro que ele não ia nem entrar na igreja. Que não iam permitir a entrada. Jamais não ia permitir, né? Então, o João Botelho da Ponte, ele construiu essa igreja. O padroeiro é o São Benedito, padroeiro dos negros, né? Exato. E isso foi uma coisa, assim, maravilhosa. Porque no entorno dessa igreja se monta tanta história do próprio negro ali, do jongo, né, do bangulê, dança de roda, do candomblé. Ali tinha toda essa magia africana, que é nossa também, né, que eu me sinto parte dela, porque eu tenho negros na família, os damascenos são a minha parte afro. Então, tudo aquilo ali era do negro. O negro é que fazia a festa São Benedito, é que fazia o jongo. Então, há um tempo depois, não sei que período, nunca descobri isso nas minhas pesquisas da passagem, olha que eu pesquiso a passagem já há mais de 20 anos, foi introduzida na igreja de São Benedito, interessantíssimo isso, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Possivelmente uma imagem de 200 anos, 300 anos, possivelmente. Porque eu cheguei mais ou menos a 150 anos que ela está ali, ela e o barco. Mas eu não consegui descobrir que ano que ela foi inserida ali, quem foi que inseriu a santa. Mas por que inseriram a santa? Porque ali, além de ter a presença negra, tinha a presença dos marítimos, que era aquele porto da passagem, onde os grandes veleiros traziam sal, levavam sal e o cal, e traziam mercadoria para Cabo Frio. Todo tipo de mercadoria vinha para cá, inclusive madeira, porque ele também era um grande estaleiro. Então, botaram essa santa. Então, haviam duas festas. O São Benedito, que apenas os negros faziam, e Nossa Senhora dos Navegantes, que era a festa branca, a festa mais elitizada, que era feita pelos mestres dos navios, os grandes mestres, né? Os grandes marítimos. Que história. Esses homens, sim, foram os grandes responsáveis
pelo desenvolvimento de Cabo Frio, a partir do século XIX. E aquela região ali Estou resumindo, do porque Morro eu- da, claro, do Morro da Guia, do convento Nossa Senhora dos Anjos. Nossa Senhora dos Anjos, ali, que época mais ou menos se deu a construção dali? O convento é de 1686, século XVII. 1686. Alguns anos depois da Igreja Matriz, que é ali a Ordem Franciscana, né, que era um convento dos franciscanos, e tem uma história muito interessante, já que você me pediu para estar sempre contando alguma coisa. Claro. Fizeram a capela da Nossa Senhora da Guia, há muitos anos depois do convento, quase 100 anos depois, construíram a capela. E nessa capela existe um túnel que liga a capela Nossa Senhora da Guia até o altar de Nossa Senhora dos Anjos. Olha. Esse túnel realmente existe, de verdade. Mas como que poderia reaver esse túnel? Teria que ser um grande trabalho de escavação, arqueológico, uma coisa muito responsável para se fazer isso, porque ele deve estar todo deteriorado. Exato. Né? Tem que ter muito dinheiro, e o governo federal não vai investir, né, nesse trabalho de escavação, porque envolve muito dinheiro, vontade política, né, vontade de uma porção de coisa. A gente sabe que isso não pode não acontecer nunca. Mas então esse túnel, ele liga a capela lá de cima. Para que esse túnel? Porque quando os piratas vinham saquear a cidade, os frades, eles subiam lá em cima do Morro da Guia e avistavam, porque lá de cima você via até Araruama. Isso no século XVII, você avistava toda Cabo Frio, toda a região praticamente. Né? Então você de lá via quando o navio pirata, o saqueador vinha. Aí o franciscano descia pelo túnel, pegava tudo quanto era valor que tinha dentro da igreja, jogava nesse túnel e fechava o altar. E o saqueador não ia saber nunca que tinha um túnel ali dentro. Entendeu? Que legal. E eu tenho testemunho de uma pessoa que caiu dentro desse túnel.